Olá, sou Maitê, sou psicóloga do programa Formação do Instituto Fazendo História. Estamos aqui hoje para mais uma oficina presencial do projeto Formação Profissional para o Trabalho com Jovens, com apoio do FUNCAD, que é o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. E o tema da oficina de hoje é o trabalho com famílias de adolescentes em acolhimento. Bom dia, gente. Bom, eu sou Milena, como o Vinícius apresentou, sou psicóloga de formação. Hoje eu atuo como professora de psicologia, psicóloga clínica, várias coisas, mas principalmente a minha prática como professora tem alinhado a disciplina de desenvolvimento humano ao longo de toda a vida, e a gente não fala só de infância, mas também de adulto, de idoso, e também tenho atuado na frente de grupos de preparação para adoção e para o apadrinhamento afetivo. Acho que é importante pontuar isso, porque é isso que me aproxima muito da prática de vocês no serviço. A gente está o tempo todo atuando na mesma frente, vamos dizer assim, Na universidade em que eu trabalho, a gente tem grupos para famílias que desejam adotar, o curso obrigatório para adoção, então a gente está sempre conversando com eles sobre o serviço de acolhimento, sobre a prática das equipes que atuam no cuidado dessas crianças antes de serem adotadas ou de voltarem para a família de origem, enfim. Então, minha atuação é muito nesse campo, acho que é isso que nos aproxima. Queria agradecer o convite do Instituto para estar aqui essa manhã conversando com vocês. A proposta é a gente falar sobre famílias e famílias de adolescentes, sobretudo. A minha ideia é que a gente converse um pouco sobre que família é essa, quais são os modelos de família que a gente tem como ideal e quais são aqueles que a gente, de fato, lida no nosso cotidiano, na nossa prática. Vou falar um pouco sobre a adolescência e esse período da vida, o que é que permeia essa vivência dessa fase, desse que vai aí entre os 12 e os 18, de acordo com o nosso ECA. Vou também falar um pouco, num segundo momento, a gente vai ter uma conversa geral aqui sobre quais são as vivências que vocês têm tido nos serviços com essas famílias, quais são as experiências que vocês têm vivenciado, e a gente pensar junto algumas estratégias de atuação junto a essas famílias. Então, a gente vai ter uma conversa aí ao longo da manhã. Afeto, união, acolhimento, base. Acho que as palavras que quando a gente remete à família, inclusive do que vocês nos trouxeram, nos faz pensar em um lugar de cuidado, em um lugar de proteção, em um lugar de companheirismo, união. Mas a gente começa a pensar, talvez essa seja a referência que nós temos das nossas vivências nos nossos espaços de família. Se a gente for ampliar e for pensar um pouco, e as famílias que a gente acompanha? Será que a gente pode pensar nelas também a partir dessas definições? Será que a gente os nossos adolescentes vão encontrar nessa família exatamente isso que a gente tem como referência? A ideia é que a gente possa pensar sobre essa família partindo daquilo que a gente tem como ideia, das nossas vivências, mas também ampliar um pouco que nem sempre essa família vai corresponder a esses elementos que a gente pensa como sendo de família, mas isso não torna essa família menos importante, de menos valor, isso não torna essa família uma família menor ou uma família mais, como eu posso dizer, uma família que tenha menos valor para o nosso trabalho. Então, o que é que a gente vai pensar? Existem diversas formas de família e diversas relações que acontecem nesse contexto familiar. Eu vou contar uma historinha aqui para a gente pensar um pouco. João e Maria formam um casal heterossexual que são legalmente casados, com 2 filhos, um de cada sexo, vivendo juntos na sua casa própria. João, o marido, tem emprego fixo e salário suficiente para prover todas as necessidades da família, portanto, ele é o principal provedor. Maria, a sua mulher, é dona de casa, responsável pela economia doméstica, pela organização da casa, cuidado com as crianças, adolescentes, idosos e doentes. Então, é um casal, João e Maria, casados, tem casa própria, tem 2 filhos, um de cada sexo, ele trabalha fora, ela cuida de casa. Vocês conhecem famílias que se parecem com essa história? Muitas? Não? A gente pensar, A gente está falando aqui uma família que seria aquele modelo padrão ou aquele modelo ideal do que é a família. O pai, a mãe, 2 filhos, o pai trabalha fora, a mãe cuida de casa.
Vamos pensar nas nossas vivências. Essa família ainda existe, sem dúvida. Mas será que ela é, vamos pensar, o modelo mais presente na nossa estrutura hoje? Talvez não, né? A gente pensar, eu vou daqui a pouco trazer um dado do nosso último IBGE, que família é essa? Mas como a gente fala de família, talvez alguém ainda remeta a esse modelo aqui. Mas a gente precisa ampliar que talvez não seja, de fato, essa a referência principal de família com quem a gente convive. Tanto no nosso trabalho, como também nas nossas experiências pessoais, né? Talvez aqui nem vocês também não tenham vindo de um modelo de família como esse, e as nossas vivências também vão variar em relação a essas conjunturas, a esses modelos, né, que se chama de modelos de família. Mas o que é família, então? A família é o primeiro nós a que aprendemos a fazer referência. Quando a gente fala, né, de criança, quando você fala nós, vamos, a gente está falando, a criança se refere primeiramente à família. A família é o nosso primeiro espaço de inserção na nossa cultura, na nossa sociedade. A gente entende o espaço que a gente vive, a gente conhece os nossos costumes, as nossas culturas, de coisas mais simples. O modo que a gente se veste, o modo que a gente come na nossa cultura, é a nossa família que nos apresenta inicialmente. Então, a família é o nosso primeiro meio de inserção, né, na nossa cultura e na nossa sociedade. É nesse espaço de família que as pessoas constroem a sua história, mas também são construídas. Então, vamos pensar, né? Aqui, a história de vida de cada um, de desenvolvimento, é perpassada por as histórias das famílias que vieram antes, né, da sua família, de quem veio antes de você. Então, existe valores, tradições, segredos, costumes, modos de vida que a gente foi aprendendo, primeiramente, a partir dessa nossa família. Quer dizer que a gente vai levar aqueles, vamos pensar, um costume que a família tinha, que desde criança eu fazia tal coisa, porque na minha casa era assim. Isso vai permanecer comigo a vida toda? Talvez não. Talvez adulto eu desenvolva outras formas de se relacionar com esse aspecto, por exemplo. Mas, primeiramente, eu cheguei e eu fui inserida, né, no mundo a partir daquilo que a minha família me trouxe. Então, a família é nosso primeiro meio de inserção na cultura e na sociedade. A Silvia Kohler, ela fala que a família tem atendido a 2 objetivos diferentes. O interno, de proteção psicossocial dos seus membros, e o outro externo, que é de transmissão da cultura. Então, vamos pensar que a família teria, né, como principal fundamento a proteção daqueles que fazem parte, que a compõem, né, as crianças, os idosos, os adultos, mas também de transmitir a cultura, né, de inserir esse sujeito socialmente a partir daquilo que é socialmente valorizado, daquilo que é compartilhado nos contextos em que vive. O ECA faz uma definição, né? Ele traz para a gente uma definição, tem vários autores que falam sobre o que é família, mas eu peguei o Estatuto da Criança porque é um instrumento que vai estar diretamente relacionado com a nossa prática, né? Então, ele fala que é direito da criança estar no seio da sua família, o poder tem que ser exercido em igualdade pelo pai e pela mãe, a falta de recursos não é motivo para a perda do poder familiar, e aí ele diz, né, entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Então, a família natural seria os pais e os descendentes. Mas aí, lá em 2009, esse conceito foi ampliado. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos e da unidade do casal, para além daquele João e Maria lá que a gente viu no começo, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Então, a gente hoje entende a família para além daquele núcleo, né, que eu trouxe como exemplo no começo, mas aqueles em que a criança ou adolescente mantém vínculos de afinidade e afetividade. E, muitas vezes, no nosso cotidiano de trabalho com crianças e adolescentes, não é, né, o pai, a mãe ou o núcleo central com quem a gente trabalha, com quem a gente busca o fortalecimento desse vínculo, mas são com outras figuras de referência que essa criança, esse adolescente traz. O que a gente vai pensar a partir dessa representação? Primeiro, o recurso de representar, né, desenhar ou escrever, nos ajuda a organizar também o nosso pensamento em relação àquilo. Talvez vocês não tenham ainda feito esse exercício antes. Deixa eu colocar aqui num papel quem é minha família. Então, quando a gente representa num desenho, por exemplo, a gente visualiza um pouco e consegue identificar ali alguns papéis nessa nossa estrutura de família. Mas pensando nas gerações, né? Todo mundo conseguiu colocar aí 3 gerações representadas.
E aí, olhando de uma geração para outra, pode ser dos seus avós para você, ou de você para seus filhos, que mudanças vocês conseguem perceber em relação ao grau de escolaridade, né, o acesso à educação de uma geração para a outra? Tem diferença? Os avós de vocês, para quem colocou gerações para trás, tiveram acesso à educação da mesma forma que vocês tiveram? Não, né? E para quem tem filho, os filhos de vocês têm acesso ao mesmo nível de educação que vocês puderam ter acesso? Talvez mais? Mais, né? Esse acesso à educação se torna um pouco mais... o acesso mais acessível é redundante, mas é isso que eu quero dizer, né? Ele está mais próximo das pessoas, né? Hoje, conseguir ter um acesso um pouco melhor a condições de educação, de ensino. E se vocês pensarem em relação aos lugares que homens e mulheres ocuparam nessas gerações aí que vocês representaram, teve diferença? No caso dos meus avós, né, eram todos imigrantes, vieram da Itália, todos trabalharam na plantação, tanto a mulher como o homem, criança. Era uma coisa, essa visão que tem. Agora, quando já foi para os filhos não se conformavam quando cresceram, já quiseram uma formação, alguma coisa melhor. Vieram para a cidade, aí trabalharam em indústrias. Aí começou essa divisão. As mulheres ficavam mais em casa, porque era a quantidade de filhos maior. Quantos filhos? Nossa, minha avó teve 16 de um lado e 12 do outro. Que é a próxima pergunta ali, né? O tamanho dessas famílias. O tamanho das famílias. Então, houve essa separação, na verdade, dos meus pais, né? Na época dos meus pais. Mas alguém consegue identificar uma diferença aí dos papéis? Tem alguém que percebe o quanto, né? A Gabi e a Mari compartilharam, mas o quanto esse papel da mulher, principalmente, né? Talvez na geração passada, anterior, era muito mais ligada ao cuidado da casa. Vocês percebem que isso se transformou? Talvez para vocês, talvez para os filhos. A gente vai ver, né, que uma outra pergunta é o tamanho dessas famílias. Diminuiu a família de vocês? Os avós tinham... Vou falar um pouco da minha. A minha avó teve 12 filhos. Lá em casa, 3. Eu, hoje, até agora, nenhum. Então, a diminuição foi bastante significativa. Vocês também percebem isso? Então, o relato das histórias de vocês, né, o que vocês representam aí, retrata também o modelo de como a nossa família, enquanto sociedade brasileira, né, a nível macro, foi se transformando ao longo do tempo. Então, isso que vocês conseguem identificar nas histórias de vocês representa a nossa estrutura social do Brasil. E aí eu vou mostrar para vocês alguns dados. Né? O perfil de família se transformou muito nas últimas décadas, e aí a gente consegue identificar isso, inclusive, na nossa história. Né? E o censo mostra, o último censo de 2022, que as famílias brasileiras estão menores. Então, a gente tinha uma média de 3 pessoas por família há uma década, e agora esse número caiu para 2,79. Então, isso indica uma diminuição significativa no tamanho das famílias. E mais da metade dos domicílios brasileiros são chefiados por mulheres. Então, esse é um dado que nos chama a atenção quando eu trouxe aquela família padrão lá no começo, o homem cuidava provedor, a mulher cuidava dos filhos e da casa. E a gente tem visto uma transformação nesse papel quando a gente identifica pelo censo, né, do Brasil que metade dos domicílios são chefiados por mulheres. E a definição de ser chefiado por mulher quer dizer que a mulher é a principal gestora ou provedora do contexto familiar. A figura masculina, paterna, até pode estar presente, mas quem chefia aquela casa, aquela família é a mulher. E isso é um dado da nossa realidade. Então, que família é essa, né? E aí, dados super recentes, super atuais do censo. 27% das famílias brasileiras... Ai, Jesus! São compostas por casal heterossexual com filho. Ainda é a maioria, em termos de, né, a porcentagem maior, porém, veja que se aproxima muito das famílias compostas por pai e mãe solo, que é 22%. Então, a gente já começa a ter uma aproximação aí significativa de famílias que são compostas por pai ou mãe solo, daquelas que são formadas por casais hétero com filhos. Pessoas que moram sozinhas, 12%, casais sem filhos, 6%, pessoas que moram com outras pessoas que não familiares, 5%, e casal homossexual com filho, 2%. Esse retrato
Eu trouxe só o dado de 2022, porque é o mais atual, para a gente ter um panorama geral. Mas já saiu depois do censo 2022, comparações de 2022 com o último censo, que foi 2010, se não me engano. E o quanto esse número varia. Eu lembro que eu tinha, no 2010, a gente tinha 16% de famílias compostas por pai e mãe solo. E esse número agora cresce para 22%. Esse dado, ele nos mostra algo que a gente consegue observar no nosso cotidiano, e o dado só confirma as transformações no modelo de família. E aí, por que eu estou falando isso? Né? Por que eu preciso trazer esses números? Porque, na nossa prática, a gente está o tempo todo lidando com famílias. Né? Todo mundo tem de uma história de uma família. E que família é essa? Eu posso esperar que eu vou lidar com a família que vai trazer pai, mãe, filhos, naquele modelo que a gente identificava há um tempo como sendo predominante? Provavelmente não. E aí, como eu falei, né, o dado vai nos mostrando que tem havido uma transformação nessas composições de família. E o IBGE, ele considera esses padrões, né? Casal com filho, solo, sozinho, casal sem filho. Mas alguns autores, eles vão trazer uma... Já estava dando um spoiler aqui, mas depois eu volto. Eles vão trazer diversas outras configurações de família, que eu já vou mostrar, e que nem são dessas que a gente tem como dado do IBGE. São várias outras composições. Porque a gente vai ter famílias que não têm o pai e a mãe presente, mas tem os avós, tem os tios, tem pessoas de afeto que cuidam. Então, são outras configurações, e que são família também. Né? E que compõem, a gente pode pensar que compõem uma família. De modo geral, começa a aumentar o número de famílias, casais sem filhos por opção, casais homoafetivos, união consensuais em detrimento dos matrimônios, e aí tem um dado também, né, que na pandemia, inclusive, houve mais união estável, né, consensual, do que, de fato, o casamento enquanto instituição legal. Família de extensão ampliada. O número de pessoas idosas na família tem aumentado. Por quê? Tem aumentado também o tempo de vida, da expectativa de vida. Então, isso também muda a configuração de família. A gente vai ter famílias que vão ter 3 gerações convivendo com saúde, né, saudavelmente, no mesmo espaço. Porque os idosos vivem mais e vão ficando, muitas vezes, ao cuidado desses adultos que cuidam também de adolescente, de criança e cuidam de idosos. E todo mundo no mesmo espaço. Então, essas mudanças vão transformando as configurações de família que a gente tinha lá antes como referência. Diminui famílias com pai, mãe, filhos, aumenta mães morando sozinhas com seus filhos e pessoas morando sozinhas. Né? Então, aqui é um pouco das mudanças na configuração que a gente identifica. E aí vem a tão famosa, e aí eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, a tal da família desestruturada. Já ouviram esse termo? Não precisa se denunciar, mas já falaram esse termo? Talvez sim, né? Então, que família desestruturada é essa? Quando a gente pensa, tal pessoa, aquela pessoa tem tal problema, ou ela tem tal questão, porque ela vem de uma família super desestruturada. É um termo comum, é um termo que circula socialmente, as pessoas falam. Mas a gente, enquanto profissional que atua com famílias, e com famílias que são múltiplas, que são diversas, que vêm de várias configurações, precisamos pensar um pouco sobre o uso dessa expressão. Porque quando eu falo que tal família é desestruturada, eu estou dizendo, então, que existe uma estrutura que tem que existir, que tem que acontecer, e que, se essa família não está nessa estrutura, ela é desestruturada. A gente acabou de ver o quanto essa família tem se transformado, o quanto a gente tem identificado, inclusive na nossa história, talvez, diversas configurações de família. E eu posso dizer que toda família que foge do pai, mãe, 2 filhos é desestruturada? Não. A primeira coisa que vocês falaram foi o que é família, né? Quando eu perguntei uma palavra. Aí vocês falaram afeto, vocês falaram vínculo, vocês falaram companheirismo. Esses elementos do que a gente reconhece como sendo de família, eles podem existir nas mais diversas configurações. Então, partir da ideia de que uma família que não corresponde ao modelo pai, mãe, filhos é desestruturada e por isso não serve ou por isso não cumpre seu papel, a gente está partindo de uma ideia que parte de um preconceito do que seria entender essa família. Vocês estão me acompanhando? Faz sentido a gente pensar dessa forma? Então, a família desestruturada, ela normalmente é a família que vive em vulnerabilidade social ou em situação de pobreza. Porque a gente, né,
aqui em São Paulo, a gente tem pessoas que vivem em extrema pobreza e pessoas que são extremamente ricas, que antes de vir morar aqui eu nem sabia que podia existir tanta gente com tanto dinheiro assim. E essas pessoas também não vivem exatamente o modelo de família que a gente teria como estruturada. Talvez eles tenham mais condição financeira e eles consigam, talvez, lidar com isso de outras formas e com outros recursos. Mas também seriam modelos de família que não correspondem a esse ideal, mas que a gente não chama, né, ou se chama menos, de desestruturada do que quando a gente se refere às famílias que vivem em situação de pobreza e vulnerabilidade. Então, essa compreensão de que é uma família desestruturada, ela parte de uma ideia preconceituosa de que família pobre é família desestruturada. E a gente precisa pensar e refletir sobre isso. Tem um autor que eu trouxe a citação dele aqui, que ele fala que desestruturadas e desestruturantes têm sido as políticas públicas de enfrentamento à pobreza e desigualdades de acesso. Então, não são as famílias que são, por si, desestruturadas, mas talvez a gente não tenha chegado ou não tenha oferecido, enquanto política, né, pública de suporte à família, o que elas precisariam para manter a sua estrutura. E aqui eu falo de estrutura, não estrutura de modelo, né, mas de condições básicas de sobrevivência. Então, né, uma coisa para a gente sair daqui pensando é: vamos repensar o uso dessa expressão, né? Vamos repensar o uso dessa definição do que é uma família estruturada ou desestruturada, partindo somente de uma ideia que a gente sabe que já não é tão predominante assim. Então, muitas famílias passam a ser definidas quando pais são namorados, vivem separados, outros companheiros, recasamentos, guardas compartilhadas. Então, há várias e várias formas de configuração dessa família. Isso é novo? Isso é algo que surgiu de uma década para cá? Não, isso sempre existiu. Mas, durante muito tempo, isso foi invalidado ou invisibilizado. Né? Eu tenho 30 e poucos anos, mas eu lembro que, na minha época de escola, há 20 e poucos anos atrás, ser filho de pais separados era uma coisa que, eita, fulaninho é o filho dos pais separados. Vocês já devem, talvez, tenham pego essa... Hoje a gente não tem isso mais tão frequente, mas era a ideia de que o pai separado, ou seja, desestruturado, ou seja, vai dar problema, né? Vai ser no contexto de escola. E não necessariamente. Não necessariamente o fato de os pais estarem juntos ou separados é um definidor de como aquela criança vai se desenvolver. Em muitos casos, e aí eu falo como psicóloga, né, que acompanha famílias na clínica, em muitos casos, a separação, na verdade, é o que reorganiza a família e promove o desenvolvimento, né? E não a permanência desse casal juntos. Então, só para pensar o quanto a gente também foi mudando essa compreensão do que é essa família e os preconceitos que permeiam isso, né? Como eu falei, há uns anos o preconceito era pais separados. Hoje ele pode estar partindo de vários outros pontos. E aí, como eu falei, né? O IBGE ele traz casal com filhos, casal sem filhos, pessoas vivendo sozinha, mas alguns autores vão trazer múltiplas definições de família. Aqui não vou me aprofundar, mas só para a gente pensar. Família nuclear simples, né? E aqui são composições que a gente pode identificar, inclusive, na nossa prática. Pai e mãe presentes, com todas as crianças sendo filhos do casal. Então, seria aquela família nuclear lá, o João e Maria do começo. Famílias monoparentais, em que um dos pais está presente e vive com seus filhos. E aqui começam as variações. Famílias com pais ausentes. Família que nem o pai, nem a mãe estão presentes ali, mas outros adultos, como os avós, os tios, são responsáveis pelos menores, pelas crianças, né, menores de 18 anos, ou pelas crianças daquele contexto. Família nuclear extensa é a família em que o pai e a mãe estão presentes no domicílio, vivem com seus filhos, mas tem também outras crianças, que não são necessariamente filhos, que convivem junto, além de outros adultos que estão presentes. É o exemplo que eu falei quando os idosos, né, pessoas vivem no mesmo contexto. A mãe, os filhos, os pais da mãe, os pais dos filhos. Então, a família nuclear extensa. Família nuclear com crianças agregadas, são famílias em que os pais estão presentes, mas, além dos filhos, outras crianças estão juntos, ou seja, cuida do filho da irmã, cuida do sobrinho distante, e aí essa família que não é mais só pai, mãe e filhos, mas tem também outras crianças que estão ali naquele contexto. Família convivente, são famílias que moram juntos no mesmo domicílio, sendo ou não parentes. Então, uma casa que tem várias gerações, várias composições de família vivendo junto.
Família colateral, quando os irmãos estão vivendo são responsáveis pelo cuidado dos outros irmãos. Família homoafetiva, quando é um casal formado por pessoas do mesmo sexo. Apenas para ilustrar, né, as definições múltiplas de configurações de família que a gente pode identificar. E aí, o que é que isso nos mostra? Existem muitos modelos de família que convivem no mesmo tempo social e ao mesmo tempo. E no nosso cotidiano, a gente vai encontrar e a gente vai trabalhar com alguns desses e talvez até outros que aqui não estão representados, modelos ou estruturas de família. Faz sentido? Vocês conseguem reconhecer um pouco aí essas referências de família? E aí, passado, né, um geral sobre família, a gente está falando da família do adolescente. Vou trazer agora, aproximar para o nosso adolescente, o nosso jovem. Por definição, assim, o que seria esse período da vida da adolescência? Como eu falei, eu sou professora de Psicologia e Desenvolvimento, e eu tenho uma aula inteira sobre adolescência, e vou confessar que é o período que eu mais gosto de ministrar aula, porque, normalmente, a gente tem um monte de referência também do que é ser adolescente. Ah, mas adolescente, né, entende-se, quando chega na adolescência, 12 anos, agora é problema, agora complicado. Aí o adolescente quer fazer alguma coisa, você é um rebelde. Ele só não quer vestir a blusa branca, ele quer vestir a blusa vermelha. Rebelde, né? A gente tem esses estereótipos do que é ser adolescente. Mas, assim como a gente viu que as famílias foram se transformando, a adolescência também se transformou. E hoje a gente reconhece a adolescência como uma construção social, ou seja, é um período da vida, desenvolvimento, que a sua vivência foi construída socialmente. Lembra as avós de vocês aí, que vocês colocaram na árvore genealógica? Talvez elas tenham se casado muito cedo, é provável, com 14, com 15. E não porque isso era algo extraordinário, era porque o costume, a cultura, previa isso, esse casamento na adolescência. E talvez, quando casaram, assumiram cuidados da casa, do trabalho, dos filhos, assumiram papéis que a gente reconhece hoje como sendo papéis do adulto. Então, a adolescência, a gente fala que ela é uma construção social porque a sua vivência se transforma a cada tempo histórico, a cada geração, a cada contexto cultural. Então, o que hoje a gente reconhece como adolescência enquanto uma fase de transição, né, por definição, ela é uma transição da infância para a vida adulta, em muitos momentos históricos era ser adulto. Você já, 14, 13 anos, vai casar, e o casamento geralmente era o caminho, né, para as pessoas adultas, vai casar e vai ser adulto. Então, ser adolescente também foi um processo que é um processo que vai se transformando, né, em cada contexto cultural, em cada tempo histórico. Mas temos hoje, reconhecidamente, uma definição do que é a idade do adolescente. De acordo com o ECA, dos 12 aos 18 anos, né, de acordo com o Estatuto. De acordo com a OMS, dos 10 aos 19. Não há um consenso entre todos os autores de referência do desenvolvimento sobre a idade, mas podemos entender que a segunda década de vida ali, ela representa esse período que entendemos por adolescência. Marcada por mudanças físicas e psicossociais, é uma transição para a vida adulta, e existem diversas experiências do que é ser adolescente. Tem o adolescente que ele é estudante, tem o adolescente que é o trabalhador, e tem o adolescente, entre outros, que vive em acolhimento. Então, quando eu reconheço um adolescente, ou quando eu falo sobre adolescente, eu não posso achar que todos são iguais, ou que todos, porque é adolescente, então é problemático, né? Expressão que a gente costuma usar muitas vezes. Eu entender que é um adolescente, ele está nessa fase da vida, ele está passando por mudanças físicas, mudanças psicossociais, mas cada um vai ter o seu processo de desenvolvimento marcado pelas experiências em que ele pode ter acesso. E no contexto de acolhimento, muitas vezes essas experiências elas privam, né? Elas privam esse jovem de desenvolver uma série de aspectos que ele poderia e deveria desenvolver nessa fase e que muitas vezes esse contexto não possibilita. Mas a gente tem alguns dados. Eu gosto muito de dados, tá, gente? Eu sou professora e eu gosto de trazer alguns números para a gente pensar.
Uma pesquisa que foi realizada com estudantes brasileiros entre 13 e 17 anos perguntou para eles várias coisas sobre a adolescência, dentre elas, sobre como é a relação deles com a família. E aí eles nos disseram algumas coisas. Quando perguntaram para eles, né? Essas perguntas, elas partem de parâmetros globais de compreensão do desenvolvimento da adolescência. E aí perguntam, e são reconhecidos como fatores de proteção para essa fase, né, para o adolescente. E aí perguntaram com quem eles moram. 37% disseram morar só com a mãe e 55% disseram morar com pai e mãe. Então, em relação ao contexto de família, a maioria, né, relatou viver com os pais, mas um número bastante significativo ali compõe as famílias com a mãe solo. 83% declararam que os pais sabem o que eles fazem no tempo livre, né? Então, que tem uma relação de que, se eu não estou na escola, estou em outro lugar, os meus pais vão saber onde eu estou. E isso aqui é dito pelos próprios adolescentes, tá? 68% diz que costuma almoçar e jantar junto com os pais ou responsáveis, né, dentro do contexto de família. 19% faltaram aulas sem autorização dos pais ou responsáveis nos 30 dias anteriores. E 66% responderam que os pais entendem sobre seus problemas e preocupações. Aqui está falando pais, mas vamos pensar, né, o adulto responsável. O que vocês acharam desses números aí? 66%, a maioria, diz que os pais entendem seus problemas e suas preocupações. A família entende, né? Parece muito, parece pouco? É um número significativo, né? E aí, por que a gente precisa olhar para esse número? Porque, de acordo com os próprios adolescentes, com as próprias respostas deles, eles demonstram uma boa relação com essa família. Né? Eles demonstram que a família entende o que eles fazem, que a família sabe onde eles estão nas horas no tempo livre. Claro que tem números significativos também que não demonstraram essa boa relação com a família. Mas, pensando numa maioria, a gente tem indicadores aí de uma boa relação. Por que isso é importante a gente pensar? Para desconstruir um pouco aquele estereótipo de que toda família que tem adolescente é problema, é difícil. Não. De acordo com os próprios adolescentes, boa parte deles tem uma boa relação com essa família. Mas também, quando perguntaram sobre a violência, 21% disseram que sofrem violência pelo pai ou mãe ou responsável. Outros, quando não foi o pai ou a mãe, 17% indicaram outro familiar que cometem essa violência em relação a esse jovem. E, em relação à violência sexual, 6% disseram que dos que já sofreram, disseram ter sofrido pelo pai ou mãe responsável, e 16% apontaram que foram outros familiares. Então, a gente viu, né, antes da família como um espaço de um relacionamento afetivo positivo pelos próprios adolescentes, mas também a gente tem essa família que muitas vezes é o espaço da violência, é o espaço da violação do direito. Não é a maioria, mas é um número significativo que a gente pode identificar. Então, a gente pensar, né? Quando eu penso em família, e a família desse adolescente, eu vou estar lidando com essas realidades, tanto daquela família que oferece um espaço de escuta, de acolhimento para esse adolescente, mas também com essa família que muitas vezes viola, né? Ou é a família que promove a violência contra esse adolescente. E aí, pensando desses números, faz a gente pensar e refletir sobre o vínculo da família. Né? A gente refletiu um pouco sobre essa família como um espaço, como vocês colocaram, de união, de cuidado, de afeto, mas vamos pensar um pouco sobre esse vínculo. Muito se fala no vínculo da família. E uma coisa que a gente precisa começar a pensar é: o vínculo ele não está previsto no DNA. Quando a gente nasce, está lá, né, o tipo sanguíneo, a estrutura genética que a gente herda biologicamente dos pais biológicos, mas o vínculo ele não vem junto. Você vai herdar, né, geneticamente a cor da pele, o cabelo, a cor dos olhos, talvez, mas o vínculo não vem junto. Por que é importante pensar isso? Eu trabalho com famílias pretendentes à adoção, e a coisa que a gente mais escuta nos grupos, né, o maior medo, talvez,
ou pelo menos um medo bastante significativo das famílias, e se eu adotar uma criança e ela, já teve gente que perguntou, né? E ela vê a mãe passando na rua, a mãe biológica, passando na rua e quiser ir embora com essa mãe. Eu tenho que deixar, né? Porque é a mãe. E a gente volta para refletir. Mas talvez essa mãe biológica nunca teve uma relação, nunca esteve junto, nunca construiu. Por que ela vai ser? Por que seu filho vai querer estar com essa pessoa que é uma desconhecida para ele e não vai querer estar com você, que é de fato a mãe que está ali, né, exercendo o papel de mãe? Porque muito ainda se pensa que, não, como é a mãe biológica, é a mãe de sangue, né, uma expressão que ainda é presente, então ele vai amar e vai ter uma relação e vai querer estar junto inevitavelmente. E, na verdade, vamos pensar sobre isso. Não. Né? A gente identifica como pessoas do nosso afeto, pessoas que fazem parte da nossa rede, com quem nós construímos vínculos. E esse vínculo ele não vem na hora que a gente nasce no exame de sangue. Né? Então, ele não está previsto no DNA daquela família. O Arries fala, né, que a família, tanto a compreensão da família e da infância foi construída historicamente, entender o que é essa família, o que representa essa família, isso também foi se transformando, né, a cada tempo histórico. A gente viu aí nos desenhos de vocês um exemplo disso. Uma autora, que é a Badinter, ela fala que ela questiona essa ideia, né, desse instinto materno como algo que, uma vez que você recebe o positivo da gestação, automaticamente o amor, o afeto, o cuidado, tudo isso que a gente falou no começo, vem junto. E eu queria que a gente pensasse que será mesmo que a gente pode falar sobre isso? Será mesmo que a gente pode entender isso? Uma relação de parentalidade, como qualquer outra relação, ela vai se constituir nas trocas, nos afetos do cotidiano. Ela não se constitui, né, o amor à primeira vista, que a gente foi ensinado que supostamente existe, ouso dizer que não. Né? Que você pode ter alguma afeição ali, afinidade à primeira vista, mas o amor, o vínculo, o afeto, isso se constrói. Isso se constrói no dia a dia. Seja qual for o modelo de família daqueles que a gente viu lá. Sejam os pais biológicos dos filhos, ou seja, as diversas outras configurações. Então, pensar em vínculo de família é pensar que essa relação ela é construída. E ela tem que ser alimentada, tem que ser nutrida, né, para que elas permaneçam. Esse laço precisa de uma manutenção para que ele possa continuar existindo. E aí, o que é que contribui isso? Né? O convívio. Eu tenho aqui uma luzinha. O convívio e a disponibilidade para cuidar de uma criança e acompanhar o seu desenvolvimento são determinantes para a construção do vínculo da mãe. E aqui falo da mãe para com o filho, mas podemos pensar, né, do adulto com essa criança, do cuidador com essa criança. Então, é o convívio, é a disponibilidade, é a presença que vai fortalecer e fazer com que esse vínculo se mantenha. E aí, puxando um pouco para a nossa prática. Muitas vezes, as famílias que chegam no serviço de acolhimento estão com esse vínculo aqui prejudicado, rompido, né, perdido. E cabe a nós, profissionais que atuam, né, naquele serviço de medida provisória para aquela criança, muitas vezes cabe a nós fazer com que esse vínculo, de alguma forma, se reconstrua. Cabe a nós pensar junto com a criança, junto com essa família, possibilidades, espaços, vivências que vão fazer com que esse vínculo se mantenha. Como eu falei, não é somente porque tem ali uma relação genética entre as pessoas que o vínculo vai permanecer e perdurar pela vida toda. Ele pode se fortalecer, mas ele também pode ser enfraquecido, ser rompido e ser perdido, muitas vezes, se não há uma intencionalidade, um convívio, uma manutenção daquela vivência. Então, as famílias dos adolescentes que nós acompanhamos foram consideradas, muitas vezes, impossibilitadas de cuidar dos seus filhos, estão em situação de vulnerabilidade e fragilidade, e aí os vínculos estão enfraquecidos, estão rompidos. Né? Muitas vezes, essas histórias que os adolescentes hoje vivenciam, elas vêm de um histórico de violação naquela família. Né? Então, às vezes, o vínculo está rompido, está enfraquecido dos pais com o adolescente, mas esses pais também já perderam lá a vinculação que tinham com as gerações, né, passadas, com os pais deles. Então, há um histórico, muitas vezes, de sofrimento e de violência que essa família é exposta, né, e que pode estar se repetindo por várias gerações. E aí,
o serviço, o abrigo, ele deve ser um espaço de desenvolvimento para esse adolescente, que possibilite a construção dos novos vínculos, o fortalecimento desses vínculos aqui com a família e de novas experiências. Faz sentido a gente pensar dessa forma, quando a gente reflete sobre o que é o vínculo da família, que é tão importante, que é tão fundamental para o desenvolvimento do adolescente, para que ele possa, né, ter o seu processo de se desenvolver minimamente saudável, garantido, e onde a gente entra como profissionais nessa construção. Então, qual é o nosso papel? Primeira coisa que a gente vai reconhecer, identificar, é o conviver com a diferença, né? Conviver com as múltiplas formas de família. Isso a gente percebe, a gente reconhece, mas é importante entender que não existe uma que é melhor do que a outra, ou que existe um modelo que é certo, ou um modelo que é normal, ou aquele modelo lá estruturado, aquele modelo lá ideal. Então, o primeiro ponto é a gente reconhecer as múltiplas formas de família e reconhecer que não é possível a gente definir qual seria o modelo ideal ou o modelo que tem que ser alcançado. Se não alcançou, não serve ou não é suficiente. Não. Então, pensar primeiro, né? Preciso conviver com essas diferenças e reconhecer que são múltiplas formas diversas de configuração, de constituição de família. Respeitar essas diferenças, né? A gente entender que não tratar a diferença como desigualdade, buscar romper com alguns preconceitos. O preconceito leva ao isolamento, leva à exclusão. E uma coisa, gente, é fato. Na nossa prática profissional, aquilo que a gente tem como referência, o que eu entendo do que é ser família, o que eu entendo do que é ser adolescente, vai afetar o meu trabalho, vai afetar a minha relação. Porque somos sujeitos, antes de profissionais, somos pessoas que têm crenças, que têm valores, que têm modos de compreensão, ideais ou não, de família, de adolescência. E isso nos perpassa também na nossa prática profissional. A gente não deixa lá fora, né? Aquilo que eu acredito, acabou, vou guardar e volto aqui. Não, isso vai junto com a gente. Agora, o fato de estar junto, né, de fazer parte da minha compreensão, não deve ou não deveria ser o que vai nortear a minha prática, ou ser o que vai definir o meu modo de tratar, o meu modo de acompanhar ou de acolher essa família. Então, eu posso ter vindo, né, de uma família que foi perfeitamente funcional, em que eu vivi a propaganda da margarina, né, aquela referência lá, o tempo todo, e para mim isso que é família. Se não for isso, acabou. Eu não posso chegar para as diversas e múltiplas formas que a gente viu e dizer que só vai ser válido a partir daí porque eu vivi isso e eu sei que isso é o certo. Então, qual é o nosso exercício cotidiano, né, na nossa prática? Entender que existem, sim, várias formas e configurações de família e que a gente tem que partir dessas vivências para pensar as potencialidades ou as fragilidades, daquilo que essa família nos traz como realidade, e não daquilo que eu acho que eu tirei da minha vivência, ou sei lá de onde eu tirei, da novela, que é o ideal. Vocês me acompanham nesse processo de pensar sobre isso? A gente foi construindo aqui uma reflexão de que existem, sim, muitas formas de compor famílias e que a gente não pode pensar que existe uma forma ideal ou uma forma que deve ser alcançada e vivida por todos. Promover a capacidade de proteção da família é um dos nossos papéis, né? Então, recuperar a capacidade protetiva. A gente sabe que isso não é somente algo que pode ser feito individualmente, que isso depende, inclusive, de investimentos na melhoria das condições básicas de vida, né? Para eu pensar num vínculo afetivo, num vínculo de cuidado, eu tenho que garantir que minimamente essa família tenha as condições básicas de manutenção da sua condição. E nem sempre isso está ao nosso alcance, individualmente, quero dizer, de fazer. Mas está ao nosso alcance manter uma escuta atenta, zelosa, receptiva, sustentadora dessa família. Isso quer dizer, quando a família chega para ser ouvida, né, ou para buscar um serviço, muitas vezes eles chegam, né, na ideia de que essas pessoas não reconhecem o meu sofrimento, ou essas pessoas invalidam a minha história porque não segue aquele padrão, aquele roteiro que talvez fosse esperado. E isso cria um distanciamento. E o distanciamento, de nenhuma forma, ele contribui para o vínculo que a gente falou agora há pouco. Então, a nossa atitude diante
dessa família, né? Desde o momento da escuta, do primeiro contato, precisa partir de um respeito, vamos pensar assim, a essa história, a esse modo, a essa configuração familiar. Por isso que eu falo, né? Não tem como a gente se afastar daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente tem como crença, mas tem como a gente conseguir, né, reconhecer esses nossos valores, mas não exigir desse outro, ou colocar isso desse outro para que ele corresponda àquilo que a gente tem como ideal. Deixa eu avançar. Então, né, um ponto importante é o compreender e o não julgar. O trabalho com as famílias requer uma atitude de abertura e compreensão para com a complexidade da situação familiar, sem culpabilizá-la. Precisamos considerar que a trajetória da família, as dificuldades que enfrentam, suas possibilidades e potências, né, porque a gente vai identificar, sim, potências nas famílias, em cada contexto, ajudá-la a valorizar a sua trajetória e na construção de novos projetos. E aqui uma pergunta, né? Qual a chance damos para uma família se só conseguimos enxergá-la como incapaz? Como eu posso trabalhar com a família nas potencialidades do que ela pode desenvolver, nas novas histórias que ela pode construir, se eu já parto da ideia de que essa aqui não serve ou essa aqui é incapaz? Então, refletir sobre isso, eu acho que é fundamental para a gente pensar na nossa prática, né, com esses contextos de família. E aqui tem um pouco do que as orientações técnicas, né, do serviço de acolhimento diz, compreender a configuração das famílias, buscar suas competências e entender sua inserção na comunidade, superar as questões complexas que contribuíram para o afastamento da criança e, sobretudo, potencializar as capacidades dessa família para a retomada do convívio e exercício do seu papel de proteção e cuidado. Aí aqui vamos pensar, tá, mas como? Eu vou compartilhar algumas estratégias que vocês podem pensar em adaptar, em utilizar nos espaços de trabalho. Esse QR Code aqui, se vocês conseguirem acessar depois, vai dar acesso a esse PDF aqui, tá? Mas no final eu volto para ele, para se vocês quiserem acessar. Então vamos pensar. Estratégias. Como é que a gente trabalha com essa família? Um ponto para a gente começar a pensar. Quais são as interações positivas que se percebe na família? Né? Então, a gente vai, quando olhar para uma família, quando receber esses casos aí que vocês compartilharam, por exemplo, será que a gente consegue entender, observar interações positivas que se percebem nessa família? Por exemplo, essa mãe que os filhos vão trabalhar todo dia na rua e ela fala as metas e tudo mais. Mas será que não há algo ali de positivo que a gente possa reconhecer nessa relação? Né? Será que não existe o afeto, o cuidado, a proteção de outros meios que essa mãe não expressa? Então, tem. Né? Alguma coisa a gente vai saber que tem. Existem, sim, interações que são positivas. E aí, existem espaços no nosso serviço, na nossa prática, para que essa família se expresse sem os preconceitos? Então, eu vou pegar o exemplo dessa mãe, porque ficou aqui mais evidente para mim. Então, por exemplo, eu acho, a partir da minha história de vida, das minhas referências de família, que a mãe tem que cuidar, que a mãe não pode trabalhar porque ela tem que cuidar dos filhos, porque ela tem que prover, porque eu tenho essa expectativa da minha vida, da minha vivência. E aí essa mãe chega para mim, eu vou entrevistá-la, e aí eu vou dizer, mas como é que pode? Você não está sendo mãe, você é uma mãe desnaturada, você é uma mãe irresponsável. E aí eu começo a culpabilizar, a julgar essa mulher, a colocá-la num lugar de menor valor a partir daquilo que eu tenho como referência. E eu nem ouvi a história dela, eu nem sei por que ela está fazendo aquilo, eu nem sei o que é que levou ela a chegar ali. Entendem? Então, eu consigo ouvir essa história, ouvir essa família, sem que eu parta dos meus preconceitos sobre o que é ser mãe, por exemplo, nesse caso. E aí, pensando na relação agora com os adolescentes, a gente tem estimulado eles a escrever, pensando agora no contexto do acolhimento, né? Quando ele está em acolhimento, a produzir materiais, compartilhamentos que ele possa trocar para essa família, que ele possa ter isso como um recurso para, no caso do acolhido, uma visita, um encontro, ele ter ali elementos para conversar, para trazer essa família para perto da vivência dele.
As famílias se sentem ouvidas e bem recebidas quando chegam para nós, nos nossos espaços de atuação? Será que a gente tem, de fato, oferecido essa escuta, né, que acolhe, que recebe, sem partir de um julgamento ou de uma condenação prévia, né, para essa realidade? Elas são convidadas, e aí também aqui voltando para o acolhimento, a participar dos momentos importantes da vida desse filho, reunião, consulta médica, almoço, aniversário, enfim, vivências que vão contribuir com o vínculo. Lembra que o vínculo vem da vivência, o vínculo vem da troca. A gente tem pensado em oferecer esses espaços para essa família? Também é, e aqui muito do contexto do acolhimento, também é nossa função, né? Pensar essas possibilidades. Bom, um passo fundamental, quando a gente vai pensar no trabalho com família, é identificar, né, a origem na família, de origem ou na família extensa, pessoas significativas para esse adolescente. Então, a gente vai identificar o nosso foco de trabalho, ou com quem a gente vai investir, né? Quem a gente vai investir para tentar uma reintegração ou tentar uma melhor condição de vida para aquele adolescente. Lembrando o caso dos gêmeos, que vocês compartilharam. Isso já foi feito pelo serviço, mas vamos pensar, talvez ali o foco principal já não fosse mais os pais. Talvez a gente já entendesse que esses pais estão em outra situação, passando por outras questões, e o nosso foco de trabalho pudesse ser um outro familiar que pudesse se responsabilizar por essas crianças. E faz parte também do nosso processo avaliar, fizemos tais e tais questões, tais e tais trabalhos foram feitos com esses pais, não houve uma alteração, os pais agora já nem visitam mais, já nem tem mais vinculação nenhuma. Será que a gente não pode pensar qual vai ser o nosso outro foco de trabalho? E aí, só voltando, eu não estou dando resposta para o caso, mas pensando de modo mais amplo. Esse foco será um dos pais, ou os dois, ou ambos? Ou será que há um outro membro nessa família que a gente possa resgatar esse vínculo e tentar construir a partir dali? E aí, quando eu penso em outro membro da família, quem vai me dizer essas possibilidades é o próprio adolescente. Porque eu posso, né, pensar, eu estou avaliando aqui o cenário e me parece que a avó paterna tem uma melhor condição financeira. Então, eu vou investir nessa avó paterna. Só que, para o adolescente, essa avó paterna é uma pessoa que ele não tem nenhum vínculo, que ele nunca nem viu, ele só sabe que ela existe, que mora em outra cidade, ou sei lá qual o contexto. Então, ouvi-lo sobre quem são essas figuras, esses vínculos que ele mantém e que, para ele, faria sentido uma tentativa de aproximação. Talvez seja a avó materna, mas a avó materna tem uma condição financeira mais precária, mais difícil. Mas vamos trabalhar junto com ela? Talvez a gente possa, pensando nas melhorias que ela possa vir a alcançar, construir uma melhor vinculação com esse adolescente. Então, o que eu estou dizendo é que ouvir, né, esse jovem sobre as suas relações de família, de vínculo, de afeto, é importante para que a gente possa, junto com ele, também pensar as possibilidades, né, de reinserção. Claro que não é o que ele vai dizer nós vamos tomar de fato, mas considerar, né, as suas vivências nesse processo. Então, aqui alguns recursos que certamente já faz parte da prática de vocês, né? Entrevistas com a família, objetivo de aproximação entre a equipe e a família. Normalmente, a primeira coisa, né, que é feita quando chega uma criança para o acolhimento, ou quando chega uma criança no serviço, é chamar essa família para uma conversa inicial, e aí uma entrevista para entender a circunstância que levou até o acolhimento. E aí, nessa entrevista, volto para um ponto anterior, né, de ser uma escuta acolhedora, uma escuta empática, uma escuta que não parte de um pré-julgamento do estar errado ou do estar certo. Então, isso é importante porque a gente vai precisar, se a gente quer, de fato, reinserir essa criança na sua família, se a gente quer, de fato, que ela tenha uma volta para casa, né, para a sua família, para o seu contexto de família, com melhores condições, a gente tem que ter a família como nosso aliado, né? Vamos pensar dessa forma. E é nossa função, enquanto serviço de proteção a essa criança, ajudar essa família a entender o seu papel nisso e a se aliar a nós nesse processo de retorno, vamos pensar assim. Um outro recurso também possível é a visita domiciliar, né, da equipe no espaço dessa família. Isso ajuda a fortalecer os vínculos. E uma visita não no sentido de fiscalização, mas de aproximação e de identificação daquela dinâmica, daquele contexto.
encaminhamentos às redes de serviço, como vocês, inclusive, já falaram, de algumas práticas, o estudo da situação, né, e normalmente os serviços fazem reuniões com diversos atores da rede para analisar a situação, ver os encaminhamentos que foram feitos, o quanto a família tem aderido ou não àqueles encaminhamentos. Né, acho que o caso da família que elas colocaram já foi notificado, já foi encaminhado. Então, essa discussão em coletivo ela é fundamental para avaliar o caso. E um recurso que eu acho bastante interessante, e que não é tão simples, mas que eu vejo como um espaço de potência, são os grupos com as famílias. Eu gosto muito de trabalhar com grupos. Eu reconheço, né, percebo o grupo como um espaço de potência para as pessoas envolvidas, porque no grupo eu identifico que aquilo que é um sofrimento meu, aquilo que é uma limitação minha, aquilo que eu tenho passado, não é só meu. Não é só eu que passo por isso. Tem outras famílias, tem outros adolescentes que passam por situações semelhantes. E no grupo a gente se reconhece no outro e a gente se constrói junto com esse outro possibilidades. Então, os recursos que eu vou falar na sequência, daqui a pouco, são muito pensando nesses trabalhos com grupos, né? Da gente pensar intervenções com a família individualmente, a gente tem ali, falei alguns, mas também pensar nessas famílias como construção de um espaço de troca coletiva e de reflexão junto. Porque vamos pensar essas 4 famílias aí que vocês trouxeram, que são casos bem diferentes, mas certamente há questões em comum que angustiam esses pais, que angustiam essa família, e que a gente pode pensar em um espaço em que eles se encontrem para refletir, para pensar sobre essas vivências. Uma primeira proposta de atuação com grupo, né? Mas como eu vou formar o grupo? Como é que esse grupo vai acontecer? Aí são articulações necessárias de pensar um espaço, e aí nunca um serviço precisa sozinho ou pensar nisso. Então, vamos se articular com a escola, se articular com o CREAS, com o CREAS, mas pensar um espaço em que seja possível receber essa família. Mas vamos pensar que a gente conseguiu formar esse grupo. A gente conseguiu ter essas famílias vinculadas para fazer uma atuação em grupo. Uma proposta de trabalho são os grupos de reflexão. Grupos que têm como objetivo não falar dos problemas de cada família. Por exemplo, a gente chamou vocês aqui para falar da exploração do trabalho infantil que você está fazendo com seu filho. Não. Mas um grupo em que a gente possa refletir aspectos que vão também ser um espaço de, e aí eu sempre penso nessa forma, de desenvolvimento para aquela família. Lembra o caso do pai que que colocou a filha para ser responsável por toda a demanda da casa. Então, um grupo em que a gente pudesse discutir, por exemplo, as questões dos papéis de gênero e como eles estão entrelaçados nas relações de família. E esse grupo, e discutir isso, não é a partir de mim falando para eles, mas que eles, enquanto grupo, possam trazer o que eles pensam sobre isso. De onde partem essa compreensão de que é a mulher que tem que cuidar, é a mulher que tem que fazer, não importa a idade, não importa a circunstância? Isso vem de algum lugar. Vamos pensar sobre, e aí pensar isso junto com essa família, né? E um grupo em que a gente tenha diversas vivências, diversas pessoas com pensamentos diferentes, com histórias diferentes, pode gerar em algum momento estranhamentos, mas certamente vai gerar também ampliações, aprendizagens, né, potencialidades que esse encontro pode vir a trazer. E aqui tem uma metodologia, eu não vou me aprofundar, porque esse material eu vou disponibilizar para vocês, mas como é que a gente pensa um grupo de reflexão, né? A gente começa pensando, na primeira fase, levantando temas de interesse para o grupo, ou aspectos que sejam relevantes para aquelas pessoas, para aquela família. Eu trouxe uma sugestão de discutir papéis, né, de homens, papéis de mulheres na família, mas isso é uma possibilidade. Eles podem trazer várias outras. Então, a gente começa identificando o que é relevante para aquele grupo, o que seria um tema de interesse ou um debate de interesse. Depois, é possível que discutir o tema a partir dos valores, das compreensões que o próprio grupo traz, né? E aqui tem um passo a passo de como fazer, de fazer anotações, de fazer levantamentos daquilo que o próprio grupo traz como compreensão daquele tema, e aí vamos voltar para o exemplo dos papéis de homem e de mulher na família. Um terceiro encontro, a gente poderia pensar em trazer alguém, um profissional ou alguém da própria rede, para junto com aquele grupo, e não
vejam a construção. A gente podia, no primeiro dia, já trazer um especialista dos especialistas para falar sobre aquilo. Isso ia ser uma função relevante, sem dúvida. Mas se eu venho construindo junto, né, essa reflexão, primeiro eu parto de onde eles vêm, do que é que eles entendem sobre isso, do que é relevante para eles, até chegar um momento em que a gente vai ter alguém, um profissional, um especialista que seja, para falar sobre, e numa última fase, e aí cada fase dessa pode ser um encontro, 2, refletir sobre aquilo que foi trazido por esse profissional, por esse enfim, pessoa de referência sobre aquele tema. Vejam, é uma proposta dividida em fases, enfim. Mas qual é o objetivo principal? Oferecer para essa família um espaço de aprendizagem, de troca, que não tem o foco somente no problema que essa família tem, mas em aspectos outros da vivência que perpassam, inclusive, esses problemas que a gente identifica. Ficou claro? Deu para entender a proposta? Um outro aspecto, e aqui, como eu falei, né, eu estou falando muito do trabalho em grupo, porque eu, de fato, entendo e reconheço muito o grupo como um espaço de potências, né, de potencializar esses vínculos, essas relações. Um recurso que, quando eu trabalho com grupo, eu gosto muito de fazer, e não precisa, né, está chamando aqui roleplay, tem umas encenações aqui, mas não precisa de formação em artes cênicas para fazer, não. No grupo, um recurso que a gente, inclusive... Só um exemplo, né, nos grupos de preparação para adoção, a gente faz muito, é fazer encenações, dramatizações de situações do cotidiano, ali. E aí você pensa, mas como assim a gente vai encenar uma coisa? Mas muitas vezes, quando a gente se coloca numa situação, eu até pensei em fazer isso hoje com vocês, mas depois eu mudei de ideia. Mas a gente se coloca numa situação, a gente consegue olhar para aquilo de uma outra perspectiva. Ou quando eu chegar aqui e dizer, olha, eu estou passando uma situação X, e aí vem o outro e representa aquilo que é uma vivência minha. Quando eu vejo isso sendo encenado, né, por esse outro, isso também me coloca no lugar de olhar de fora para o meu problema, para a minha questão, para a minha vivência. Então, o recurso do roleplay, ou dramatização, né, que pode ser chamado, a ideia é que pensa naquele grupo que já está formado, aquele grupo que já está acontecendo, a gente leva isso como um dia, cada pessoa da família vai compartilhar uma situação que vivenciaram, que viveram, e a gente vai fazer uma cena daquilo ali naquele encontro. E pensar sobre aquilo, né? E aí eu represento a minha vivência, mas aí depois eu abro para a conversa e cada um vai, como a gente fez aqui, o semelhante. E falando outro ponto de vista, outra forma que vê aquela mesma situação. Então, é um recurso que a gente usa, lógico, também quando o grupo já está encaminhado, quando o grupo já tem, né, alguma vinculação, e costuma ser bastante efetivo. Só para dar um exemplo dos grupos de apoio à adoção, a gente tem vários encontros, e aí tem um dia do processo do grupo que a gente faz um roleplay. E a gente distribui para eles, a gente vai falar sobre uma situação, o mediador do grupo faz a cena junto com a família e a gente vai ver como é que eles reagem, né, como reagiriam. E uma das cenas é a criança... a gente faz uma simulação de uma cena como se fosse um jantar, um almoço em família, e a criança, que quem faz a criança, nesse caso, é o mediador do grupo, começa a fazer uma birra de que não quer comer, não estou com fome e tal, e aí a família tem que ir mediando, né, a criança naquela situação. Aí tem uma hora que a criança vira para os pais por adoção e fala, eu não vou comer porque você não é meu pai. Quando isso é dito na cena, a família normalmente trava. Como assim? Né? A criança está questionando a minha parentalidade e pensa que estou falando de um processo de preparação para adoção. Então, isso ainda está muito ali, né, em emergência para aquela família. E aí a gente vai observar que respostas eles dão quando isso acontece. Tem uns que vão dizer, sou seu pai, sim, e você vai comer essa comida e pronto, acabou, e eu sou seu pai, sou sua mãe. Tem outros que vão ser tocados no tipo, a incerteza que eles também têm sobre, será que eu sou mesmo o pai, será que eu sou mesmo a mãe? Quando na cena simulada a criança fala, eles ficam, alguns, né? Eu não sou sua mãe ainda, mas vai ter audiência daqui a pouco, e aí eu vou se tornar. Vejam, que é uma cena comum, é uma cena simples, mas que, quando a gente faz nesse contexto de grupo, mobiliza aspectos, né, da subjetividade deles ali naquele processo de vivenciar e construir a sua parentalidade. Eu poderia dizer,
E se um dia, numa palestra, numa conversa, e se um dia o seu filho virar para você e dizer que não vai comer porque você não é a mãe, o que é que você diria? Eu vou estar dando essa pessoa um tempo para ela pensar, talvez até qual é a resposta que eu espero que ela me dê. No roleplay, né, que a gente chama isso de roleplay, ou na situação, ela vai me dar a resposta mais espontânea daquilo que está ali na preocupação, na angústia, no sentimento dela. Deu para entender o exemplo? Claro que esse é um outro contexto, né, mas só para ilustrar o uso desse recurso. Um outro recurso também, e esse aqui não precisa ser necessariamente em grupo, é o recurso da linha da vida. A gente fez hoje a árvore genealógica, né? A gente desenhou ali a família e visualizou essa história, essas gerações aí de família. Isso é possível de ser feito não no formato de árvore genealógica, mas como uma linha do tempo dos acontecimentos da vida. Então, quando eu vou acompanhar uma família e eu estou num processo de aproximação, de sensibilização, se eu chamo essa mãe, esse pai, essa avó, esse tio, vamos que construir uma linha do tempo da sua vida até onde te trouxe até aqui. Até o momento em que seus filhos saíram da sua guarda para vir para um acolhimento, por exemplo. Quais foram os acontecimentos que foram construindo essa história para que você chegasse até aqui? Eu posso perguntar e a pessoa vai me falar, mas se eu peço para que ela crie uma narrativa, uma linha, de fato, da vida, ajuda ela também a olhar nesse tempo e pensar o que é que me trouxe até esse momento. E mais do que isso, né? O que é que eu posso construir daqui para frente? Como eu falei na hora que eu pedi para vocês fazerem a árvore. Esses recursos de visualização, de escrever, nos ajudam a organizar, inclusive, a nossa própria compreensão da nossa história, né? Então, é um recurso que eu acho também bastante interessante, porque ajuda a construir e depois a gente pode ir desenvolvendo e falando sobre cada um daqueles acontecimentos e como isso afetou, por exemplo, a relação com esse filho agora em acolhimento e outras vivências. E um outro recurso, esse material eu vou deixar disponível para depois quem quiser, tá? Tá o PDF. E um outro recurso, a gente chama de mapa dos vínculos. Resumidamente, também é um recurso gráfico, né, de pedir para que a pessoa desenhe, para que a pessoa estruture. A partir do centro que sou eu, né, ou adolescente, ou se não for com adolescente, for com um adulto da família, desenhar, mapear num papel quem são os meus vínculos afetivos. É a mãe, é o pai, é a avó, é o irmão, não sei quem vai ser. Mas, além disso, como esses vínculos estão nesse momento? E aqui você pode usar alguns traços que vão diferenciar se é um vínculo fraco, se é um vínculo normal, um vínculo interrompido, um vínculo conflituoso. E aí, no papel, eu coloco eu no meio, e aí eu coloco uma linha entre eu e minha mãe. Como é que é esse vínculo com minha mãe? Ele é forte, então é uma linha mais forte. Ele foi interrompido, ele é conflituoso. Também é um recurso que ajuda a visualizar essas relações. Lembra que eu falei antes, né, do adolescente, ouvir o adolescente, partir dele, de quem são os vínculos que ele tem, o que ele valoriza. Às vezes ele não vai conseguir dizer. Talvez ele diga, não tenho ninguém. Não há ninguém na minha família que eu considere ou que eu queira retomar. Então vamos fazer aqui um mapa. Vamos aqui tentar escrever, tentar visualizar. E aí, nesse processo de construir esse mapa, né, que a gente chamaria de mapa, ele pode sim identificar quais são os vínculos que ele tem, como esses vínculos estão, e se é possível, talvez, um que foi interrompido ou um que é conflituoso, trabalhar sobre eles. Então, esse também é um outro recurso que eu acho super interessante de usar. Aqui não é mais tanto no grupo, né, mas pode ser usado também individualmente. E esses são alguns recursos, né, que a gente pode pensar, claro, de usá-los de modo adaptado a cada realidade, a cada situação, mas são alguns pontos. Porém, o mais importante, né, antes de agir, olhar em volta, examinar a situação, compreender o contexto, identificar os parceiros. Acho que entender que um serviço sozinho, um SEAS sozinho, um SAICA sozinho, não consegue reestruturar, reabilitar uma família, né, reinserir esse adolescente. Mas, principalmente, não há uma receita pronta que sirva para todas as famílias.
Não pretendo oferecer isso para vocês, e espero que ninguém pretenda, porque isso não é possível. Não é uma receita que vai ser aplicada a todos os contextos, porque cada caso, acima de tudo, é uma história. Cada criança que chega para nós, seja qual for o espaço de atuação, tem uma história anterior àquele momento, né? E a sua vivência não se resume ao dia em que ela foi acolhida ou ao dia que ela foi exposta a uma situação de rua ou de violência. Existe uma história anterior a ela, inclusive, que levou àquele ponto. E é importante que a gente, ao se deparar com essas vidas, considere todo esse percurso também que nos levou até ali. E assim, finalizo o que eu tinha para apresentar para vocês, e aí abro para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida. Tudo certo?